E se a melhor maneira de ganhar uma luta fosse desistindo? Parece um absurdo, né? Mas hoje a gente vai mergulhar em como essa tática, que parece o oposto da vitória, na verdade esconde um poder gigantesco. E para guiar a gente nessa análise, ninguém melhor que um dos maiores gênios estrategistas que a gente já viu. Pois é, essa é a grande questão, né? Chega a ser um paradoxo que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente aprendeu sobre ter poder. Como que algo como fraqueza ou até submissão pode ser o caminho para a vitória? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos quebrar essa ideia mais tradicional de força. E para a gente entender isso na prática, não tem exemplo melhor. A gente vai direto para uma das mentes mais afiadas dos animes, Shikamaru Nara, lá de Naruto. Sério, ninguém representa melhor essa ideia, esse paradoxo, do que ele, o nosso querido gênio preguiçoso. A fama do Shikamaru é uma coisa fascinante, é pura contradição. Para todo mundo, ele é aquele cara, sabe, o preguiçoso, que vive falando que tudo é um saco. Só que, na hora do vamos ver, no campo de batalha, a história é outra. Os adversários morrem de medo dele justamente por causa daquela mente afiada, fria e super calculista. E olha só, aqui fica claríssimo onde está o poder de verdade dele. Se a gente for olhar para a força bruta, sabe, para o combate corpo a corpo, ele é mediano, para não dizer fraco. Mas o jogo vira completamente quando a luta é na mente. Aí, meu amigo, as habilidades de estratégia dele são de outro patamar. É excepcional. Tá, mas então qual é o grande segredo por trás desse gênio todo? A resposta está numa tática muito poderosa. A estratégia da rendição. E pode acreditar, não é nada do que parece à primeira vista. Vamos entender isso direitinho. Render-se, nesse caso, não tem nada a ver com o desistir de verdade. É mais sobre atuar. É quase um teatro estratégico, sabe? A pessoa cede um pouco de terreno, finge que está fraca, tudo para atrair o oponente para uma armadilha. E aí, quando ele menos espera, cria a brecha perfeita para o golpe de mestre. A psicologia por trás disso aqui é simplesmente brilhante. Imagina só a cena do ponto de vista do adversário. Ele olha e vê um oponente que parece fraco, desinteressado. Qual a reação natural? Bom, ele relaxa, né? Fica confiante demais, arrogante até, baixa a guarda. E é nesse exato momento, nesse pico de confiança dele, que a armadilha fecha e o jogo vira. Ok, vamos ver essa tática em ação, na prática. Nosso primeiro estudo de caso, um clássico. A luta do Shikamaru nos exames Chunin, uma batalha lendária. Bom, o cenário era o seguinte. De um lado, o Shikamaru. E do outro, a Temari. Uma adversária que tinha mais poder de ataque, mais resistência, mais tudo basicamente. Se a gente olhasse só no papel, era uma luta que ele simplesmente não tinha como ganhar. E olha só essa comparação. O desequilíbrio de poder é absurdo, é gritante. Se a gente for comparar os atributos, resistência, poder de ataque, o Shikamaru está em desvantagem total. A única, e eu digo única área onde ele é superior, mas assim, muito superior, é na estratégia. E aí o que ele faz? Ele usa o ambiente, as sombras, o sol, ele encurrala a Temari numa posição de checkmate perfeito. A vitória estava na mão, era só finalizar. E aí, para surpresa de todo mundo na arena, ele levanta a mão e solta essa. Eu desisto. Mas por quê? Como assim? Aquilo não foi de jeito nenhum um ato de covardia. Foi um golpe de mestre. Ele mostrou para todo mundo que ele podia ter vencido. Ao desistir, ele guardou energia e, o mais importante de tudo, ele solidificou a imagem dele como um gênio tático, totalmente imprevisível. Ele não ganhou a luta, mas ganhou a batalha pela reputação. Mas essa tática não funciona só para ganhar no psicológico, não. Ela pode ser usada para conseguir vitórias bem definitivas. E a gente vê isso num confronto muito mais perigoso. Dessa vez, o inimigo era Hidan, um membro da Akatsuki. E o problema aqui era outro. Ele não era só forte, ele era, literalmente, imortal. Agora a pergunta de $1 milhão. Como se derrota alguém que simplesmente não pode morrer? Bom, contra um inimigo imortal, o Shikamaru não planejou uma luta. Ele planejou uma execução em câmera lenta. Cada recuo tático, cada momento de análise do inimigo, nada disso era fraqueza. Eram as peças de um quebra-cabeça mortal sendo colocadas no lugar uma por uma, com muita paciência. Ele perdeu pequenas batalhas para ter certeza de que ganharia a guerra. Ele aceitou completamente o papel de mais fraco. Fez sacrifícios que eram todos calculados e, com isso, ele conseguiu atrair um inimigo imortal para a própria cova que ele mesmo cavou. Foi a vitória absoluta.
Uma virada de jogo inacreditável contra um adversário que se achava completamente invencível. Então, depois de ver tudo isso, o que a gente aprende sobre a verdadeira natureza do poder? A resposta talvez não seja a que a gente está esperando. A grande lição que o Shikamaru deixa pra gente é esta. Primeiro, poder de verdade não é sobre força bruta, é sobre ter o controle da situação. Segundo, é saber olhar para suas desvantagens e, de alguma forma, transformar elas em ferramentas. Terceiro, usar a arrogância do adversário como uma arma contra ele mesmo. E, por fim, o mais importante, entender que às vezes é preciso perder uma batalha pequena para poder ganhar a guerra no final. No fim das contas, a lição é muito clara. Aquela submissão que parece óbvia pode ser só o palco montado para o maior triunfo de alguém. A fraqueza que os outros pensam ver, na verdade, pode ser a arma mais poderosa e mais inesperada de todas. E com isso, fica uma reflexão. Em que batalhas do dia a dia, seja na vida profissional ou pessoal, uma rendição estratégica talvez não seja uma derrota, mas sim um movimento mais inteligente de todos. O verdadeiro caminho para a vitória.